Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra, segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo, santo é o Senhor, Deus de honra, Deus de glória, Deus de poder. Toda honra e toda a glória é dada para Ele. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Seja bem-vindo no canal, entre com muita alegria no coração para receber a palavra, segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Santo é o Senhor, engrandecido e exaltado seja o nome dele. Entre com alegria, deixe seu like. Você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, abençoe o canal, seja um canal de bênção aí na obra da Serva, em nome de Jesus. E você seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Eu já apresentei suas orações, suas petições, já convidei o Senhor como nosso convidado especial. O Senhor já está no controle de tudo. Ele é soberano, Ele é digno, Ele é fiel, Ele é um Deus verdadeiro, um Deus único. Aleluia! É o nosso Salvador, é o nosso juiz, nosso advogado, nosso doutor, nosso médico. Ele é o ar que nós respiramos, o pão que nos alimenta. Ele tem tudo o que nós precisamos nas mãos dele. Vamos se achegar a Ele, porque se nós estivermos nas mãos de Jesus, nós estamos guardados, protegidos, abençoados e salvos. É o mais importante, a salvação. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Não venda a sua salvação por dinheiro, por nem ouro e nem prata. Ela é única na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. O sangue precioso que Jesus nos derramou naquela cruz por amor a nós, para salvar nós pecadores, em nome de Jesus. Glória a Deus, santo é o Senhor. Toda honra e toda glória dada para Ele, toda exaltação, todo louvor. E já convidei o Senhor como nosso convidado especial. O Senhor já está aqui, Pai, Filho e Espírito Santo. Já a serva se preparou espiritualmente, então o Senhor está no controle de tudo e creio que está tudo certinho. Quando o Senhor está no controle de tudo, está tudo certinho em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar ao Pai Nosso para começar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos aí para a palavra edificante que o Senhor trouxe aos nossos corações. Uma palavra que traz fé, esperança, amor, traz coragem, traz vida, traz alegria, traz ensinamento para nós prosseguir, para nós despertar, em nome de Jesus. Glória a Deus, santo é o Senhor. E hoje nós vamos para Daniel. Daniel deixou um legado para conosco aí de vencedor, que tem comunhão com Deus, que o anjo do Senhor falava com Daniel, que o Daniel que trazia aí para o povo que não tinha fé na época, né, meus irmãos? E ele se consagrava a Deus e Deus usava ele na terra, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, santo é o Senhor. Então nós vamos aprender com Daniel mais um pouquinho aqui em nome do Senhor Jesus. Daniel capítulo 10, versículo 21. E o refrão da palavra fala assim: a importância do anjo arcanjo na vida de Daniel. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. O refrão da palavra fala assim: a importância do anjo arcanjo. Glória a Deus. Então nós vamos para a palavra aí, em nome de Jesus. E nós vamos para o versículo 21 de Daniel 10, capítulo 10. 21. Mas eu te declararei o que está escrito nas Escrituras da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Olha, forte, né, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Vamos aí para nós entender mais um pouquinho em nome de Jesus. Aleluia, que Deus me dê graça, que a palavra é bem grande. Deus me dê graça para trazer essa palavra. Coloca essa palavra na minha boca como colocou na boca de Jeremias. Amém? Glória a Deus, santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder. Vamos lá. Aprender sobre a história, aprender sobre a hierarquia angelical de algo muito importante. Miguel é
e classificado como um dos primeiros príncipes. Daniel capítulo 10, versículo 13. O nome de Miguel significa quem é semelhante a Deus. Desde que Satanás desejou ser semelhante a Deus, o anjo Miguel, cujo nome lhe traz a honra de defender a glória que pertence unicamente ao Senhor, e sempre citado em confrontos com o diabo. Talvez o fato de ser designado por Deus para cuidar da expulsão de Satanás do céu. Miguel sempre aparece em peleja contra o inimigo de Deus e defendendo a Israel, o povo escolhido de Deus. Olha, forte a missão de Miguel, né, meus irmãos? Miguel defendeu Deus sobre Satanás, que queria a glória de Deus. Forte, vamos entender mais um pouquinho em nome de Jesus. Embora na tradição judaica seja citado os nomes de 7 arcanjos, na Bíblia só é mencionado o nome de um arcanjo, Miguel. Isso naturalmente não impede que existam outros arcanjos. De acordo com a Bíblia, Miguel é um dos primeiros príncipes. Daniel capítulo 10, versículo 13. O que sugere a existência de outros príncipes de destaque no céu. Essa é a lista dos 7 arcanjos que a tradição judaica afirma existir: Miguel, Gabriel, Rafael, Remiel, Uriel, Sarael, Raquel. Esse é o nome dos 7 anjos. Glória a Deus, aleluia. Arcanjos são anjos revestidos por Deus de autoridade sobre outros anjos. Acreditamos que existam muitas hierarquias de anjos exercendo diferentes funções conforme as suas categorias na Bíblia. Vimos que a menção a um príncipe do exército do Senhor. Assim, quando a Bíblia são mencionados os principados, Colossenses capítulo 1, versículo 16, cremos que provavelmente estes títulos também se referiam aos arcanjos. Daniel capítulo 10, versículo 21, vimos que um importante anjo, provavelmente Gabriel, revelou a Daniel a importância do arcanjo Miguel, ao dizer: mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe.
Aleluia, glória a Deus, forte, hein? Tem milhares e milhares de arcanjos, mas Miguel tem uma referência boa com a virtude de Deus, escolhido por Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar para nós entender mais um pouquinho, em nome de Jesus. Daniel capítulo 12, versículo 1. O profeta Daniel escreveu: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nações até aquele tempo. Mas naquele tempo livra-se-á o teu povo, todo aquele que se acha escrito no livro. Todos aqueles que se acham escrito no livro. Glória a Deus, aleluia. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e versículo 17, Paulo pode ter se referido a Miguel, quando disse: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os que ficamos vivos seremos arrebatados justamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia, glória a Deus, forte, hein? Olha, meus irmãos, o Senhor envia os anjos, arcanjos, o Senhor envia o Gabriel, o anjo Gabriel, guerreiro de Deus. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Vamos entender mais um pouquinho? É dito que Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não usou pronúncia, juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Miguel também dependia do nome do Senhor para vencer o diabo. Olha, Miguel também dependia do nome do Senhor para vencer o diabo. Eu te repreendo em nome do Senhor. Nós temos que repreender, meus irmãos, o diabo em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Toda ação, toda artimanha dele, toda obra maligna, nós temos que repreender em nome de Jesus. O Senhor está trazendo a palavra para nós aprender mais um pouquinho em nome de Jesus, amém? Vamos continuar para nós entender. Aleluia. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 7, versículo 8, o apóstolo João escreveu: e houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevalecerão, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Miguel e seus anjos venceram Satanás e seus anjos. Ninguém é semelhante a nosso Deus. Aleluia, glória a Deus, forte, né?
Eu vou repetir aqui o Apocalipse, meus irmãos, entender? Apocalipse capítulo 12, versículo 7, versículo 8, o apóstolo João escreveu: e houve batalhas no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Miguel e seus anjos venceram Satanás e seus anjos. Ninguém é semelhante ao nosso Deus. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor, forte, hein? Sempre o Senhor vencerá. E Ele envia os anjos, meus irmãos, para batalhar conosco, em nome de Jesus, amém? Isaías capítulo 40, versículo 25. Aleluia. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, fica claro, mais uma vez, que a vitória de Miguel e seus anjos foi por causa do sangue do Cordeiro. Tanto anjos e arcanjos como humanos precisam do nome do sangue do Senhor Jesus Cristo para vencer o diabo. Tanto os anjos como os humanos, que somos nós, precisamos do poderio do nome do sangue de Jesus para vencer Satanás. Olha aí, que lição, que palavra, né, meus irmãos, que o Senhor traz aos nossos corações. Forte, né? Vamos para a conclusão da palavra. No Salmo 103, versículo 20, todos os anjos valorosos em poder e força são convidados a bendizerem e a louvarem ao Senhor, dizendo: bendizeis ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor, até aqui, em nome de Jesus. Meus irmãos, entendeu? Sobre o poderio dos anjos, que o Senhor ordena, mas até os anjos têm que clamar o nome e o sangue de Jesus para vencer o diabo. Esse legado o Senhor está trazendo para conosco, até para os humanos. Nós temos que andar assim, armado, com as armaduras de Deus, que é clamar o sangue de Jesus, em comunhão com Ele, essa e na palavra. Essas são as armaduras de Deus aos nossos corações, para conosco, nesses dias chamados hoje, em nome de Jesus. Esses dias turbulentos, que o mundo já é do maligno, e ele odeia os crentes, porque nós levamos a palavra de Deus e a palavra de cura e libertação, e o inimigo não quer que você seja liberto, porque ele quer te usar, na terra. Mas se você entendeu esta palavra, que você ainda não entregou sua vida para Jesus, chegou a hora, em nome de Jesus. E você vai ali no cantinho, tem um particular com Ele, confessa Ele como seu único suficiente Salvador, e você e sua casa será salva em nome do Senhor Jesus. Você crê, você acredita, então você fala: Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração, eu confesso o Senhor como meu único suficiente Salvador. Escreve o nome do livro da vida, perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas, faz o seu querer na minha vida. E o Senhor vai tirar já esse fardo pesado e te dar o dele que é leve, já para você sentir o refrigério na alma. E para você que saiu também da presença do Senhor, o convite é para você. Vem, filho, vem, filha. Eu estou de braços abertos para receber. E você peça perdão, Senhor, por falta de entendimento, por ser falho, e volte para Jesus. Ele vai fazer festa no céu em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Olha como nós somos valorosos para Jesus. Toda honra e toda a glória dada para Ele, toda exaltação, todo louvor. Você entendeu a palavra? Você envia para pessoas que você conhece, que precisam ouvir esta palavra. E
não esqueça de deixar o seu like. Vamos orar ao Pai Nosso para terminar em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém, amém. Se você não entendeu esta palavra, você ouça ela mais uma vez com muita atenção. Não deixe ninguém tirar seu foco não, que você vai entender em nome de Jesus. Glória a Deus. Antes, peça entendimento e sabedoria para o Espírito Santo. Você que não entendeu, que você vai entender bem bonitinho. Deus vai clarear a sua mente. Amém, glória a Deus. E ore, consagre a sua família ao Senhor. Entre em oração mais vezes. Ore pelo Brasil. Esse é um pedido de Deus a todos nós que estamos morando no Brasil ou fora do Brasil. Porque creio que você tem familiares aqui em nome do Senhor Jesus, no Brasil. Então as orações vão ser para o Brasil, porque o Senhor vai libertar o Brasil. E a libertação, toda libertação, meus irmãos, tem dores de parto. É complicado libertação, mas o Senhor vai libertar. Um pequeno apocalipse vai acontecer no Brasil. Nós precisamos estar na videira verdadeira, que é Jesus. Nós precisamos estar injetados nessa videira, como galhos. Que aí a tempestade vem, a tribulação vem, mas nós estamos nele, firme, e ele nos está nos protegendo, nos guardando e segurando. Nós não vamos cair se nós estivermos com Jesus. A tribulação vai ser tão grande, meus irmãos, que muitos não vai suportar, não vai aguentar. Tem muitas pessoas que vai ficar com depressão, tem muitas pessoas que vai ficar triste, angustiado, vai ficar desesperado, mas nós que entendemos a palavra, que estamos em Jesus, nós não vamos passar por essa tribulação. Com Jesus somos mais fortes, mais vencedores, em nome do Senhor Jesus. Um aviso de Deus ao coração dos meus irmãos. Meus irmãos, vamos se preparar, não deixe para se preparar na hora que está acontecendo, não. Você tem que se fortalecer antes. As armaduras de Deus, nós temos que se fortalecer, se afirmar nas armaduras de Deus. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Vamos orar ao Pai Nosso mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Deixa o seu like para abençoar o canal. E esse like outras pessoas vão assistir a palavra em nome de Jesus. Com o seu like deixado aí. Amém? Que as pessoas vão se interessar e vão assistir. Abençoe em nome de Jesus. Tenha paz com Deus.